Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 25 de janeiro. Agora na Espanha são 11 horas e 49 minutos. No Brasil, 7h49 da manhã. Eu tô no gráfico de 1 hora, ancorado pela banda de VWAP semanal. Então essa linha marrom aqui é a nossa VWAP semanal, que tá lá em 22.850. Vocês vejam que ontem, na análise que eu fiz, a última análise daquela do dumpzinho da BTC, eu reportei que era totalmente factível que a gente visitasse aqui a última lower, no patamar de 22.300. E bateu exatamente na mínima 22.300. Exatamente como eu reportei naquela análise. E agora a gente segue aqui estressando as lowers. A gente foi há poucos minutos atrás visitar uma região de sobrevenda, mas ela está acumulando e vai voltar em direção à VWAP semanal, porque a gente está se desdobrando no gráfico diário, no squeeze aqui, a gente está se desdobrando numa onda 3. Apesar de ter aberto aqui um candle levemente vendedor hoje no gráfico diário, o prognóstico é um target final para essa onda 3 em 25 mil dólares. Como na banda de VWAP semanal a gente já estressou aqui a última lower, agora a tendência é que a gente crie aqui uma subfigura triangular, fique pipocando logo abaixo da VWAP semanal para depois explodir numa pernada ascendente em direção àquele alvo lá de 25 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando espessura, o que indicia que os compradores estão no total controle da BTC. As três linhas do canal de Keltner agressivamente apontadas para cima. Agora a última linha do canal transpassou a MM200. Isso é muito bom. No intraday, com aquela nuvem, né, com aquela salva de lowers e salva de uppers, vocês vejam que agora, há poucos minutos atrás, a gente estressou a primeira lower aqui. Eu abri mais de 5 sinais no copy trade, já fecharam todos no lucro. E a BTC retornando aqui em direção a VWAP semanal em 22.850, vamos colocar. O mercado, a partir dali, vai se sedimentar para depois explodir em direção a 25 mil dólares. Tá muito positiva a movimentação da BTC. No intraday, com uma upper e com uma lower, vocês vejam que a gente basicamente ameaçou dar um beijinho aqui na lower do nosso intraday regular. Voltamos aqui para o patamar, quase beijamos a VWAP e agora, como eu reportei, isso aqui deve se desdobrar numa acumulaçãozinha para depois voltar para a banda superior. Na seara fática, empresas de NFTs agora, empresas de entretenimento agora usam NFTs para acesso a determinados locais, inclusive áreas VIP de eventos. É o novo normal, o NFT também serve para isso. O regulador financeiro do Japão pretende suspender a proibição de stablecoins estrangeiras, principalmente aquelas pareadas a 1 para 1 contra o dólar norte-americano. E métricas on-chain sugerem que Bitcoin é uma oportunidade de compra, está dando uma oportunidade de compra geracional. Tamanha a quantidade e a transferência de riqueza que vai se desdobrar nessa pernada impulsiva da BTC, que provavelmente deve fazê-la romper a máxima de todos os tempos ali em 69 mil dólares. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o processo do Departamento de Justiça norte-americano contra o Google pode ter sérias consequências para o futuro da Web 2. Para quem não sabe, o Departamento de Justiça norte-americano e 8 estados norte-americanos estão processando a Google, que pertence à hold Alphabet, em razão do monopólio que essa plataforma ostenta em relação ao mercado de publicidade digital. Eles afirmam no processo que esse monopólio que a tecnologia da Google e a plataforma acabou assumindo afronta a livre concorrência e muitas outras Big Techs acabaram acionando um sinal de alerta. Tá aqui também na capa da Bloomberg que Meta, Amazon e Apple agora também enfrentam investigações antitrust, justamente por conta dessa inviabilidade que eles acabam impondo à livre concorrência. Algumas empresas, como a Alphabet, que controla a Google, dão conta de que se essa ação for julgada procedente, a Web 2, tal qual nós conhecemos, não vai mais existir,
justamente porque eles vão ser obrigados a pulverizar o negócio da publicidade online, digital, em uma miríade de empresas que obrigatoriamente serão vendidas, e aí a formatação econômica das Big Techs será completamente destruída, por assim dizer. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E na seara geopolítica, Turquia cancela com raiva as negociações da OTAN para o ingresso de Suécia e Finlândia. A Turquia, na última terça-feira, ontem adiou indefinidamente qualquer nova rodada de negociação para ingresso de Suécia e Finlândia na OTAN. Ou seja, isso aqui pode redundar em duas coisas. Ou a OTAN expulsa a Turquia para aceitar Suécia e Finlândia, o que aproximaria, jogaria a Turquia no colo desse bloco eurasiano que está se formando entre Rússia, Irã, China e Índia, ou a OTAN suspende indefinidamente a adesão de Suécia e Finlândia, o que, obviamente, vai colocar a Península Escandinava numa posição muito sensível, fora o fato da Finlândia ostentar uma fronteira terrestre com a Rússia não muito pequena e ficar seriamente ameaçada com eventuais futuras e possíveis investidas russas. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A BTC segue acumulando. Na nossa banda de VWAP semanal a gente consegue perceber a violência dessa movimentação, mas como a gente estressou essa região de sobrevenda, agora o mais factível é que a gente volte a estressar a aresta superior desse triângulo ali em 22.700, fique pipocando para depois superar novamente a VWAP semanal, que está lá próxima de 22.900. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.